Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, o seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 18 de março de 2024, é uma segunda-feira em São Paulo, dia quente, aí por volta de 29 graus. Estamos aqui na Zona Sul, na capital paulista. Falar hoje sobre o liberalismo. O liberalismo é o pai, né, do comunismo e do fascismo, entre outros filhos bastardos. O liberalismo já se tornou tão totalitário quanto os seus filhos. Aqui no Brasil, ainda se vive no combate sistemático ao marxismo cultural e ao socialismo, né, graças ao modismo, o bolsolavismo. Né? O Tocqueville, que é um autor importante, em sua obra Da Democracia na América, intuiu que uma mais profunda tirania seria voluntariamente aceita e desejada pelos homens, através da manipulação feita pela mídia que prega aí as virtudes, entre aspas, do liberalismo. A tendência liberal ao totalitarismo é óbvia, se você se lembrar que as raízes do liberalismo é muito próxima de fenômenos totalitários, como a própria cultura da modernidade, o modernismo, que também é uma vertente aí do iluminismo, né? E a própria Revolução Francesa, que é absolutamente autoritária, né? Em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade. A tendência liberal ao totalitarismo é óbvia, né? O totalitarismo não é um exagero, uma exacerbação, simplesmente. Mas uma maneira pela qual a política moderna, no sentido do século XX, pôde se expressar. O totalitarismo é próprio da modernidade. É um fenômeno que caracteriza o século XX. Por exemplo, aplicar uma lógica de produção industrial à própria política, que hoje a gente vê uma sucessão de bonecos sem voz na política ocidental, né? E essa crença atávica, né, na ciência, né, essa onipotência aí do cálculo, né, essa obsessão pela homogeneidade, pela padronização. Você vê, por exemplo, todos os partidos políticos hoje parecem iguais, né? E tende a transformar o homem, né, em um objeto. E anseia mesmo por um controle planetário tecnocrático da condição humana. E você vê aí o wokismo, o progressismo, né, tende a isolar o homem de seus vínculos familiares, sociais, religiosos, culturais, enfim, o liberalismo ele vai destruindo todas as características que fazem do homem um ser humano. Né? Veja só, antes de Marx, os liberais franceses já chacinavam civis. Muito antes de Marx, os liberais franceses, com seu iluminismo, né, com sua razão, com suas luzes, né, com sua cultura da ilustração, do enciclopedismo, né, com a era da razão, enfim, eles já praticavam, já chacinavam civis, praticavam genocídio em escala industrial em Paris. Cometiam hediondos genocídios em nome da humanidade, em nome da razão, da liberdade, das luzes, como eu disse. Né? Não obstante, o que foi observado aí por vários que se debruçaram sobre este problema ao longo do século XX é que a forma de totalitarismo do liberalismo se distinguiria das outras formas de totalitarismo pelos seus métodos de preferência, porque eles vão se elaborando, né, eles vão se depurando. Por exemplo, no primeiro momento ele empregou a violência bruta, né? Agora ele emprega a persuasão, a lavagem cerebral, o condicionamento moral, né? A coação indireta, sutil, no lugar da coação direta. O liberalismo ele é como um camaleão, né? Ele tende a colar os problemas naqueles que ele considera seus inimigos, por exemplo, o socialismo, né? O comunismo, né? O fascismo. Então, silenciamento e marginalização no lugar de fuzilamento, né? A ridicularização e a polarização, direita contra a esquerda, em lugar do paredão. Né? A lógica liberal é pensar o econômico como prioritário em relação ao político. O homem vale enquanto ele é um recurso. Né?
enquanto ele serve, né, como um dado, como um objeto, como uma coisa, né? O valor de tudo é pensado em termos econômicos. Daí a força aí do neoliberalismo e da financiarização de tudo, né? Como a gente vê hoje nessas agências financeiras que querem comprar tudo de todo mundo. Eu falo aí do BlackRock, do Vanguard, State Street, Morgan, os fundos, etc., né? No mesmo sentido, vai essa ideia de que todos os partidos políticos hoje você não nota mais diferença, justamente porque o liberalismo ele tende a homogeneizar todas as diferenças. Todos vão se tornando muito parecidos. Daí que o sistema liberal odeia o populismo, já que o populismo equivale a uma rebelião contra o totalitarismo liberal. O liberalismo contemporâneo tende para uma distopia, para uma alienação do ser humano. Cada centímetro do planeta deve ser pensado dentro de uma sustentabilidade que ele vende como se fosse a panaceia, a virtude, a salvação da lavoura, né? A sustentabilidade, a energia verde, o controle ambiental, a ESG, etc. Mas, na verdade, tudo tem que ser pensado para fins de exploração econômica, do hegemon, né? do excepcionalismo aí, liderado pelos Estados Unidos, né? Tudo deve ser pensado como consumo e oferta de serviços, né? E de produtos financeiros, né? Já que os produtos vêm mesmo lá da Ásia, né? O homem deve ser esfacelado e comercializado, inclusive os seus órgãos, né? Prega-se a infalibilidade da ciência, né? Essa ciência que se tornou um mito, o progresso tecnológico como único objetivo louvável. O homem deve se submeter à técnica desenfreada. Então, o liberalismo hoje, que a gente chama de neoliberalismo, ele vai esmagar qualquer cidadão que ande fora da linha. Por exemplo, nós vimos isso no Covid. Quando você quer duvidar das vacinas que eram feitas a toque de caixa, sem os testes necessários que só o tempo pode apurar, né? O cara era visto como um criminoso contra o sistema, como um negacionista, etc. Daí que tantas pessoas hoje morrem de efeitos colaterais, de vacinas apressadas. A grande virtude dessas vacinas foi serem feitas aos bilhões em tempo recorde. Então é disso que o liberalismo se orgulha, né? Nós não nos orgulhamos disso, né? De forma nenhuma. A ordem liberal, não duvidem, é o pior tipo de totalitarismo já imaginado pela elite hegemônica. E o objetivo dos povos do mundo deve ser um só. Anotem, destruir o imperialismo liberal e ocidental, a tal ponto que se jamais consiga se levantar. É nossa opinião e nossa posição política. Por isso, nós temos nos pautado aqui pela emergência e pelo crescimento de um mundo multipolar, pelos BRICS, pela Rota da Seda, pela participação dos outros povos no grande banquete do imperialismo. Então, o imperialismo ele vai ter que aprender a conviver com os povos e não mais destruí-los através de guerras eternas. Parte desse texto aqui foi adaptado do Rafael Machado, a quem eu devo dar os créditos. Agora eu vou falar sobre o Milei. Olha só, esse é mais um sintoma aí do neoliberalismo, né? É mais um sintoma espúrio, né? O Milei aprova um bilhão de dólares para aplicar hormônios, né? E para transexuais e também para gerar transexuais, né? Não é uma piada, pessoal. Exceto se você considerar a realidade de Milei por si só uma piada sinistra, que é de fato que ela é, né? Apesar das promessas eleitorais de reduzir os gastos públicos, o governo, entre aspas, de Javier Milei na Argentina aprovou uma compra de 827 milhões de pesos, quase 1 bilhão de dólares, em hormônios para modificação corporal, para o programa de modificação de gênero. A ideia aí por trás é devastar a natureza através de drogas gratuitas que inibam a sexualidade humana normal ou natural em crianças, adolescentes e adultos trans ou que se desejam transformar-se, né? Com a assinatura de Nicolas Posse e Mário Antônio Russo, o governo autorizou a compra de 105 mil contentores de hormônios, solicitados aí pela Direção de Gênero e Diversidade, no âmbito de uma lei lá que eles aprovaram. 2 medicamentos serão utilizados em pessoas que pretendem feminizar o seu corpo. O estradiol, que é um hormônio feminino,
e a espirolactona, que é um bloqueador de hormônios masculinos. Você vê então que é uma guerra contra o ser masculino, né? O Milei dá assim continuidade às pautas do governo que já vinha de Alberto Fernandes, que iniciou um guia sobre inibição e indução pubertária, que é uma abordagem aí sugerida pelo Ministério da Saúde nesses casos, né? A aprovação se dá no meio de um corte brusco nas despesas públicas, o que complicou o governo por causa do atraso na compra de alimentos. Veja só, de alimentos para a assistência social, porque a Argentina hoje é um estado que pratica assistência social. E no meio dessa crise, ele aumentou os salários dos mais altos cargos da administração Milei, o que causou um escândalo e ele teve que voltar atrás. Então, o Milei vai seguindo o caminho indicado pelo neoliberalismo do hegemon. Falar agora do Biden. O Joe Biden volta a insultar o reeleito Vladimir Putin, presidente da Rússia. Os insultos do Joe Biden demonstram a impotência de Washington face aos fiascos da sua política externa, comentou o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov. Veja só, ainda existe um embaixador russo em Washington, né? Mais um insulto inaceitável que se enquadra na linha russofóbica de Washington. Rachmaninoff é perigosíssimo. Nossa, Tchaikovsky é um terrorista. Nossa, Dostoiévski é um criminoso, né? Naquela linha russofóbica de Washington, né? Que não cessa aí de procurar destruir os laços que ainda existem entre os Estados Unidos e a Rússia e acredita que pode infligir uma derrota estratégica à Rússia na Ucrânia. A impotência dos Estados Unidos é evidente, né? Devido ao fracasso aí retumbante da política externa da administração norte-americana. É um fiasco após o outro, mas isso parece não incomodar nem um pouco o norte-americano, né? Eles acham que tudo pode se resolver se o Donald Trump voltar. Veja, nada vai se resolver, pessoal, se o Donald Trump voltar. Prestem atenção, hein? Em 15 de março, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, pediu para os americanos aprovarem mais uma ajuda à Ucrânia. Ele falou: exorto os membros da Câmara a enfrentarem Vladimir Putin. Ele é um bandido, um bandido, um bandido, um bandido, declarou o Joe Biden, né? E quando ele escolhe uma palavra, ele repete como um mantra, já que ele não faz nada além de ler o teleprompter. Biden é um dos que praticam a mais exagerada corrupção na Ucrânia, talvez o país mais corrupto da Terra. Não existe guerra da Ucrânia sem vitória nula e sem os lucros do Pentágono e dos democratas Yankees. O Putin está no poder há mais de uma década. O Netanyahu também, lá de Israel. A Angela Merkel, na Alemanha, ficou 20 anos no cargo de chanceler, né? É diferente, a Europa e Israel são democracias, mas a Rússia é uma ditadura. Sim, e liberais e neocons são a escória da humanidade, devido a essa mentalidade mendaz, né? A China afirma pública e oficialmente que entraria em guerra contra a OTAN pela Rússia. Os chineses sabem que uma guerra entre a OTAN versus a Rússia seria inevitavelmente uma guerra nuclear e que a OTAN também logo atacaria a China. Então a China já se posicionou diante aí das vozes que pregam a Terceira Guerra Mundial. Pessoal, eu já disse lá por volta do dia 10 de outubro de 2023, vocês podem encontrar aí nos vídeos do meu canal, e volto a dizer, tudo que Israel afirma sobre o dia 7 de outubro é mentira, é fake. Outro ponto, conforme pedido por um senador nos Estados Unidos, veja só, isso aí foi citado pelo John Mearsheimer ao Judge Napolitano, ao juiz Napolitano no seu canal, que chama Judge Napolitano. Então ele perguntou aí para o John Mearsheimer, né, se não seria o caso de trocar, como o senador disse lá no Congresso americano, trocar o Bibi, né, o Netanyahu. Trocar o Bibi, por exemplo, pelo Didi, ou pelo Xixi, ou pelo Pipi, né, não fará a menor diferença trocar o Bibi pelo Sisi, né, ou pelo Gigi. Não vai fazer a menor diferença para o lobby sionista que controla Washington. O problema não é o Netanyahu, pessoal. Israel é o Netanyahu. O sionismo é o Netanyahu.
Todos são Netanyahu em Israel. Em qualquer situação, o genocídio escancarado contra os palestinos pode até aumentar. Certamente, um sionista seria substituído por outro, e bola segue, né? O sionismo não é algo humano. Eu já disse aqui, não é simplesmente uma afirmação, opinião minha. Há algo de efetivamente monstruoso na sua gênese. Pessoal, repito, o sionismo não é algo humano, não é algo que pertence ao ser humano. Para você entender a mentalidade judaica tradicional, eu indico aí o Golem, o livro O Golem, de Gustav Meyrink. Agora, se você quiser entender o sionismo, leia o livro Frankenstein, de Mary Shelley. Bom, pessoal, temos mais alguns assuntos. Eu acho que já está bom. Eu não vou me estender muito hoje. O vídeo vai ficar mais curto, até porque o de ontem ficou um pouco longo. Então, assim, a gente se posiciona claramente contra o liberalismo, né? Contra o liberalismo, pelos motivos que eu já elenquei, né? E me parece óbvio que nós precisamos lutar e nos unir, nós, enquanto seres humanos, nós precisamos nos unir contra a mentalidade neoliberal, né? Porque essa mentalidade, ela empobrece o ser humano, né? De uma maneira acelerada, né? É o fim do liberalismo e do neoliberalismo. Ele está nos seus estertores e ele age de maneira cada vez mais brutal, condenando aí as ações do Estado. O Estado passa a ser visto como o mal, como a encarnação do mal, né? Então ele passa a ser visto como os males do esquerdismo. Veja, a esquerda em si, ela não é o mal, mas a manipulação da esquerda, porque há que se ter políticas públicas, há que se ter políticas sociais, há que se ter um mínimo senso de coletividade num país, numa nação, num povo, né? Nós não somos uma ilha, né? O ser humano simplesmente separado da sua comunidade e separado da sua própria nacionalidade como um todo, você cria aí essa mentalidade americana de extremo individualismo, né? E os Estados Unidos estão indo para um caminho perigoso, cada vez mais perigoso. Por isso é que se fala tanto na Terceira Guerra Mundial hoje. Pessoal, então sendo que tínhamos para hoje, eu agradeço aí a sua presença no nosso canal, canal de mídia alternativa, mídia independente. Repito, a mídia alternativa e a mídia independente é a única mídia que merece confiança hoje, de você, o nosso seguidor. Saber o que está acontecendo na mídia sionista, na mídia mainstream, na mídia tradicional, na bilhardária mídia aí, das 5 grandes aí, da CNN, da NBC, enfim, da BBC. É importante saber o que eles estão vinculando na The Economist, né? Muitas coisas nos são informadas aí pela mídia, mas ela sempre tem um viés tendencioso, sempre tem um viés manipulatório e muitas vezes cínico. Aliás, por falar em cínico, eu acho que não existe nada mais cínico do que a política praticada hoje pelos Estados Unidos. Você não pode mais confiar em nada do que é dito oficialmente pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque sempre há uma manipulação, sempre há uma mentira incubada na notícia, naquilo que está sendo veiculado. Bom, pessoal, é isso então. Dá um like aí no nosso vídeo, faz um comentário, traga um seguidor para o canal novo e pequeno, mas honesto e verdadeiro. Sendo que tínhamos para hoje, se você quiser me pagar um cafezinho, está aí também o Pix na descrição do vídeo. Pessoal, agradeço aí sua presença, até a próxima e fiquem com Deus.